para entender como funciona essa pulseira, tem que entender antes alguns conceitos. Isso é importante, senão a coisa não fica muito clara. Então, o primeiro deles é o seguinte: tem que entender o que é o conceito de egrégora, ou inconsciente coletivo. O que é isso? E para explicar, a melhor forma é o seguinte: pensar no poder da mente. Isso não é novidade para ninguém hoje em dia. Todo mundo já ouviu falar do poder da mente, né? Já sabe o que é, pelo menos. E imagina o seguinte: se uma mente tem poder de fazer as coisas acontecerem, se uma mente tem poder de realização, tem poder de cura, você imagina a somatória de várias mentes, centenas de milhares, de milhões de mentes pensando a mesma coisa, acreditando na mesma coisa, querendo a mesma coisa. Então, essa somatória de todo esse poder é chamada de egrégora, ou inconsciente coletivo. Então, esse é o primeiro passo para poder entender como funciona essa pulseira. A gente trabalha com isso, tá? E todo mundo já leu o livro O Segredo, que fala do poder da mente. Mas o grande segredo não é o poder da mente, sim o poder das mentes. Saber utilizar de uma forma real na sua vida esse poder do inconsciente coletivo. É uma coisa violenta. Se a gente consegue se conectar com uma egrégora, com um inconsciente coletivo específico, por exemplo, de prosperidade, a gente atrai a prosperidade para si. Você imagina todas as pessoas que são ricas, né, que são prósperas, elas têm padrões de pensamento que coincidem, padrões de pensamentos iguais. Eles se fundem e criam um inconsciente coletivo, né, que fica numa escala superior, aí, num mundo superior. E se a gente tiver acesso a isso, a gente conseguir se conectar nessa egrégora, é como se fosse um usuário, senha, conecta e faz um download desse negócio. E a gente começa a usar isso daí, as coisas começam a acontecer e você vai na direção certa sem saber por quê. É como se você entrasse numa onda e surfasse nela. Então o grande segredo é saber se conectar com a egrégora certa. Esse foi um dos primeiros conceitos. O que mais que a gente tem que entender? O seguinte, a questão da criptografia, né? Segundo a Cabala, tudo no universo é traduzível em números, né? E a física já fala isso, né? Você imagina, você pega uma caneta e ela está aqui na minha mão e de repente ela cai, existe uma equação matemática que vai demonstrar a força da queda, por que ela parou desse lado e não do outro e tal. Se você extrapolar essa ideia para o universo, tudo é traduzível em equações matemáticas. E as egrégoras, os inconscientes coletivos, também são traduzíveis em equações matemáticas. Só que seriam absolutamente complexas, complicadíssimas isso daí, né? E como que se faz então para se conectar com uma egrégora dessa e surfar na onda? Como que se faz isso? Você tem que descriptografar ela. E existem alguns ensinamentos na Cabala que mostram como fazer isso. Um deles é os 72 nomes de Deus. Cada um desses nomezinhos, formado por 3 letrinhas hebraicas, é como se fosse a senha. Como se eu digitasse ali no meu subconsciente uma senha que me abre o portal, descriptografa e eu consigo me conectar nessa equação complicadíssima. E eu entro dentro dela e a partir daí a vida leva, as coisas acontecem, você não precisa correr atrás de nada, as coisas correm atrás de você. Você pode fazer isso com a prosperidade, você pode fazer isso com a cura, você pode fazer isso com a saúde, você pode fazer isso com a proteção. Próximo conceito interessante de ser entendido é a questão da âncora física. Então, como funciona isso? Um exemplo interessante para conseguir entender é o exemplo da medicina homeopática, né? A homeopatia, se você for ver o que fisicamente tem dentro daqueles frasquinhos, é água, né? Um cientista vai olhar, vai analisar e fala, isso aqui é água, né? Mas não é. Existe um princípio ativo diluído ali que é físico. Existem moléculas lá de outras substâncias que não são água. Elas estão extremamente diluídas. Mas de forma sutil, ela já tem uma interação no mundo físico. Isso é o suficiente para ativar esse princípio, o princípio da âncora física. É o que a gente utilizou aqui na pulseira. A gente usa aqui o princípio, como princípio de âncora física, a ionização negativa. A gente mistura aqui na fabricação do silicone um pó altamente, extremamente ionizado, né? E nesse pó a gente tem elétrons, tem mais elétrons do que prótons em cada um dos átomos. Isso faz com que o átomo tenha uma carga negativa elétrica. E isso descobriu-se que faz bem
para o físico, faz bem para a vida, faz bem de uma forma geral. E isso é o nosso princípio. A gente usa isso, esse princípio físico, que é mensurável, que é quantificável, como uma facilitadora de abertura de portais. Isso está dentro da pulseira. Você usando a pulseira, estando com ela colada ao seu corpo, toda hora que você olha, a hora que você encosta, a hora que você sente, você usa essa âncora. Isso está trazendo de volta o teu pensamento para os símbolos, para as coisas e para as energias que a pulseira representa. Isso facilita também a abertura de portais. Tudo aqui existe no sentido de abrir portais, de descriptografar equações para que a gente possa se conectar com as egrégoras que a gente precisa.